Neste Cidadania, vou entrevistar a consultora legislativa Karen Kessmayer sobre um tema em que ela é especialista, a legislação ambiental brasileira. Vou começar pedindo a você, Karen, que faça uma apreciação geral sobre o nosso tema. Obrigada. Bom, a legislação ambiental brasileira, como muitas obras de direito ambiental assim a caracterizam, é de fato uma das mais avançadas no mundo. Isso em razão da nossa própria Constituição Federal de 88. Nós podemos então traçar um período anterior à Constituição de 88 e posterior à Constituição de 88. Até a nova Constituição, a Constituição Democrática, nós não tínhamos previsão em texto constitucional do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Tampouco havia no texto constitucional a previsão de direitos a futuras gerações. E a própria correlação entre meio ambiente e sadia qualidade de vida. Além disso, a Constituição Federal ela impõe deveres, não apenas ao poder público, mas também à coletividade. E a partir justamente dessa previsão constitucional, haverá um desenvolvimento muito significativo da legislação infraconstitucional. Em razão disso, nós temos a Lei de Crimes Ambientais de 98, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, depois de 2000, nós temos o Estatuto das Cidades, que prevê também matérias ambientais. Enfim, a legislação ela se desenvolve em razão justamente das previsões constitucionais. Então, há uma série de instrumentos legais que regulamentam temas específicos, mas nós não temos um código ambiental. E essa é só uma questão importante, porque muitas vezes questiona-se a respeito da necessidade ou não de se codificar a legislação ambiental no país. Eu entendo que há uma desnecessidade de se codificar, já que os temas são específicos, mas estão todos embasados nos princípios e nas diretrizes constitucionais. Então, quando a gente sai do âmbito constitucional e passa para o âmbito infraconstitucional, a legislação ordinária, você também considera que essas legislações diversas também são, digamos assim, comparativamente com o mundo desenvolvido, são legislações compatíveis com a nossa realidade, com a modernidade que o Brasil expõe ou exprime no texto constitucional? Certamente. Nós temos, principalmente nos últimos 15 anos, a publicação de várias leis que inovam o ordenamento jurídico e pode-se dizer assim que são realmente, em termos de obrigações, deveres e até mesmo instrumentos de cooperação entre entes federativos, bastante modernas. Nós tivemos alterações na lei de licitações, incluindo as licitações sustentáveis. Nós temos uma lei específica que trata da gestão de resíduos sólidos. Havia uma omissão, não havia um marco normativo a respeito dos resíduos e ele foi estabelecido em 2010. Estamos discutindo agora uma lei de acesso ao patrimônio genético, já temos uma medida provisória regulamentando o tema, mas está em pauta agora justamente essa lei que é oriunda da Câmara. E nós temos também outras leis importantes que protegem a vegetação nativa. E quanto ao Código Florestal, que tanta polêmica provocou, aprovado recentemente, e que, digamos, muitos ambientalistas consideraram um retrocesso? Bom, em relação ao Código Florestal, é preciso primeiramente esclarecer que a versão anterior do Código Florestal, ela data de 65. É claro que houve uma série de alterações na década de 80 e posteriormente por medidas provisórias a partir de 98, 99. Então, foi uma lei extremamente remendada e que trouxe uma série de alterações em termos de obrigações, e não somente em termos de obrigações, mas do conteúdo dessas obrigações. Então, as áreas de preservação permanente e reserva legal, que são institutos regulamentados pelo Código Florestal, eles foram objeto de inúmeras alterações. Não havia, portanto, segurança jurídica e, portanto, houve um não acompanhamento em termos de cumprimento dessas obrigações. Eu entendo que o Código Florestal atual, ele traz uma série de instrumentos um tanto quanto importantes. Os instrumentos econômicos e a possibilidade também de regularizar as atividades econômicas que estão sendo justamente prejudicadas, muitas vezes em propriedades pequenas. Então, eu não vejo como um grande retrocesso. Alguns pontos específicos, sim, mas em termos gerais, é uma lei que inova a partir do momento em que ela traz instrumentos econômicos, a regularização, o cadastro ambiental rural, que é um sistema de informação da propriedade rural, um tanto quanto moderno. Você diria que o novo Código Florestal trouxe segurança jurídica
ao setor, aos proprietários de forma geral? A partir do momento em que estabelece um marco temporal para regularizar as atividades estabelecidas em áreas rurais consolidadas, ele traz a segurança jurídica justamente para as atividades que estavam sendo realizadas até essa data. Né? Não é possível garantir que não haja novas alterações e não é possível garantir também que haja a regularização da forma como a lei está prevista, porque isso depende de, enfim, regulamentação da lei e principalmente a atuação dos órgãos ambientais, fiscalização principalmente. Né? E quanto ao argumento que a gente ouve muito, especialmente no debate parlamentar, de que a legislação ambiental brasileira, de certa forma, ela bloqueia o desenvolvimento econômico, ela engessa a possibilidade, né, a questão das dificuldades para obter, muitas vezes, licença ambiental para os grandes empreendimentos. Como é que você, como estudiosa do assunto, responde a essa alegação? Bom, veja, Armando, em relação ao licenciamento ambiental, nós temos a previsão desse instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que data da década de 80. Foi a lei que institui a Política Nacional de Meio Ambiente que introduz o licenciamento ambiental como um instrumento também previsto em inúmeros outros ordenamentos jurídicos de outros países. Mas, de fato, ela só se tornou efetiva na medida em que o CONAMA regulamentou o licenciamento ambiental, prevendo as suas etapas. Há uma série de estudos que comprovam que não é a legislação em si que engessa ou que impede o desenvolvimento, mas muitas vezes a tramitação nos órgãos ambientais. Há uma série de entraves, como, por exemplo, no licenciamento, a necessidade do município anuir àquela atividade, avaliando justamente a localização e a sua legislação municipal em termos de uso e ocupação do solo. Muitas vezes os municípios demoram de 1 ano até 2 para anuir, a fim de que a empresa possa, então, solicitar a licença prévia. Então, há uma série de problemas muito mais arraigados no procedimento junto aos órgãos ambientais do que na legislação. Há previsão de prazos para o cumprimento da expedição das licenças, mas se trata de um prazo impróprio, né? Um prazo que não é cumprido pelos órgãos ambientais. Falando de um tema específico, o caso de Belo Monte. Né? Na época da construção de Belo Monte, os ambientalistas estavam muito atuantes e decidiu-se, uma decisão do governo federal, de fazer a usina a fio d'água, ou seja, para evitar um grande reservatório, a inundação de grandes áreas, se usou a tecnologia de fio d'água que, ao mesmo tempo, gerou uma usina que produz muito menos energia do que poderia produzir. Você, como uma pessoa do setor, ou que acompanha de perto o setor, considera que isso foi um erro, como muitos hoje, diante da crise hídrica, a crise energética em geral, consideram que foi um grande erro? Bom, primeiramente, eu não sou especialista em energia, né? Até assim, não tenho tanto conhecimento para analisar a questão do impacto energético, né? Bem como enfim, do grande diferencial entre o projeto anterior e o atual. Mas, como alguns consultores, colegas, né, da nossa área sempre tratam essa temática, há talvez um exagero na forma como são tratadas justamente os impactos das barragens. Né? Até que ponto, claro, trata-se de energia limpa, né, já que não está sendo utilizada outras fontes energéticas, mas até que ponto a barragem e a afetação daquele ambiente local é tão significativa quando valorado o outro bem que é produzido, que é justamente a energia. Afinal de contas, você tem uma delimitação do impacto naquela localidade. Claro que serão afetadas populações ribeirinhas, serão afetadas eventualmente atividades econômicas locais, mas há instrumentos compensatórios também. Então, acho que a questão ambiental, nesse aspecto, ela deve ser trabalhada muito com base justamente na razoabilidade e proporcionalidade. Muitas vezes dá-se ênfase muito grande a um valor ou a algum bem ambiental em detrimento de outros. Certo. Então, falta muita harmonia em termos de valores que estão sendo trabalhados a depender de cada licenciamento ambiental. Você falou em cada licenciamento ambiental e normalmente ele se dá no âmbito do município. E há uma diversidade enorme, nós somos um país continental e os municípios têm pesos e condições muito diferenciadas. Os municípios são um entrave na prática para o licenciamento ambiental?
Bom, a discussão a respeito da competência dos municípios para licenciar é uma discussão também posterior à Constituição de 88. Né? Em tese e na prática, os órgãos licenciadores hoje são os estados. Por que isso? Porque os municípios não são dotados justamente de órgãos especializados e muitas vezes o aparato técnico próprio para realizar o licenciamento ambiental. É importante aqui frisar, Armando, que o artigo 23 da Constituição, ele traz a competência comum a todos os entes federativos para realizar o licenciamento. Portanto, tanto a União quanto os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão licenciar atividades e fiscalizá-las. Somente em 2010, com a Lei Complementar 140, é que houve uma regulamentação desse artigo 23, tratando de forma a distribuir as ações competentes de forma cooperativa. E há previsão de que os municípios irão licenciar as atividades cujo impacto seja local. Todavia, o que é impacto local? É o Estado, através o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que vai definir o impacto local. E somente os municípios dotados de técnicos e, um órgão ambiental estruturado poderão licenciar. Então, eu vejo que, na verdade, há uma tentativa de descentralizar o licenciamento, mas ele ainda está um tanto quanto concentrado nos estados. Poucos municípios, exceto as grandes cidades, né, possuem, de fato, um órgão ambiental capacitado para realizar o licenciamento. Então, é um desafio que os municípios têm para si, assim como em outras matérias, como a gestão dos resíduos sólidos, a política de saneamento e outras atividades que caracterizam-se como atividades que geram impactos locais. Vamos nos fixar na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. Essa também foi uma legislação super festejada, como avançada, marcou-se um prazo até relativamente longo para que os lixões, por exemplo, das cidades fossem recuperados, fossem, tratados devidamente, já em função do que versa, do que obriga essa nova legislação. No entanto, o que nós vimos, ultrapassado o prazo, que venceu no final do ano passado, a grande maioria dos municípios não conseguiu realizar ou avançar. Ou seja, a letra da lei não foi aplicada. Como é que você vê esse dilema específico, que é um dilema importantíssimo no contexto ambiental brasileiro? Bom, nós temos, mais de 5.500 municípios no Brasil. Destes, pouquíssimos são considerados megalópolis ou metrópolis, né? Municípios que, além de possuírem uma arrecadação significativa, são um centro econômico, né, de cada região. A grande maioria dos municípios são pequenos municípios. E isso tudo decorre também da Constituição de 88. Né? Nunca houve tantas previsões, atribuições auferidas ao município. Nós tivemos, então, um aumento significativo de atribuições, dentre as quais a gestão ambiental, e aí insere-se também a gestão de resíduos. E, em contrapartida, os municípios não têm capacidade econômica para fazer cumprir justamente essas determinações. Isso sem falar em saúde e educação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 2.305 de 2010, ela é de fato bastante significativa, porque ela trabalha justamente com deveres ambientais e não apenas direitos. Então, ela traz uma série de deveres e obrigações para os particulares, mas também trata de forma pontual as atribuições do poder público. Eu só gostaria de fazer, então, essa ressalva, no sentido de que, além de trazer princípios a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela inova com instrumentos econômicos e diferencia o serviço público de gestão de resíduos para a prestação do serviço pelo próprio particular quando ele é considerado grande gerador ou quando determinado tipo de resíduo é de responsabilidade dele mesmo. Por exemplo, resíduos de saúde. Então, isso deixa de ser competência do poder público, que apenas vai, claro, fiscalizar, e passa a ser competência ou responsabilidade do particular. Em relação aos municípios, a lei... É o caso da política reversa. É o caso da logística dos fabricantes. Exatamente. Ou seja, os fabricantes de pneus têm que recolher o pneu lâmpadas velho. Fluorescentes, pneus, baterias pilhas, etc. Resíduos de serviço de saúde e uma série de outros produtos. E há também previsão de acordos setoriais para essa regulamentação. Importante instrumento criado pela lei foi o Plano Municipal de Resíduos Sólidos.
Então, os municípios eles devem agora se planejar em termos da gestão dos resíduos, identificar, diagnosticar no seu território o que é produzido, quanto é produzido, planejar também possíveis localizações de aterros sanitários, né, dentro do território municipal e dentro das suas características ambientais. E a lei é muito importante porque ela traz os instrumentos de cooperação, consórcios públicos, né, por exemplo, intermunicipais. Aí é uma dificuldade, né, política, né, a realização desses consórcios e muitas vezes a própria, eu digo assim, a compatibilização entre interesses dos municípios. Né, até que ponto haverá essa compatibilidade política entre os prefeitos para justamente avançar num acordo e definir as regras básicas desse consórcio, que dependem de leis municipais que o aprovem. Em relação ao prazo de fechamento dos lixões, falava-se desde o início que seria um prazo, a princípio, impraticável, né, porque a situação ela carece primeiramente, talvez, de uma capacitação dos municípios, a realização do planejamento, a identificação das dificuldades, a identificação da própria caracterização dos resíduos para, no momento posterior, acabar definitivamente com os lixões. Pois é, não há uma grande diferença entre o ideal previsto na lei e a capacidade objetiva, a realidade dos municípios em aplicá-la? Sim, os municípios, não só em matéria ambiental, mas em vários outros aspectos, de fato eles têm nas leis, e essa é uma questão importante, as leis trazem as diretrizes, né, e elas também trabalham com questões que inexistiam em um marco normativo federal. É o caso da Lei de Saneamento, né, que é uma outra lei que traz uma série de diretrizes que poucos municípios estão, de fato, ainda consolidando. Mas eu entendo que ainda há muito a se fazer em termos de capacitação e de desenvolvimento de políticas públicas municipais. A Política Nacional de Mobilidade Urbana é outro exemplo. É uma lei que traz competências municipais. E você não acha que a União deveria atuar no sentido de qualificar e capacitar os agentes municipais para que eles dessem, porque senão essa lei nunca vai sair do papel, ou pode demorar 30, 40 anos para sair do papel. O que você acha da necessidade de uma política mais, uma assistência mais direta da União para os municípios em relação a essas questões? Em relação aos municípios, eu vejo também a atuação dos próprios estados, né? Talvez a União, assim como várias leis ambientais assim estabelecem, elas trazem como algumas exigências a elaboração dos planos, inclusive o prazo para os planos era 2012. Esse prazo não foi muito discutido, foi mais o fechamento dos lixões. Mas é uma condicionante para a obtenção de repasses, né? Então já existe essa obrigação de cumprimento de exigências legais, sob pena de, eventualmente, não poder receber os recursos específicos para aquelas atividades ali previstas. Mas, em termos de capacitação, pelo menos na experiência que eu tive com regiões metropolitanas, eu vejo que há um papel importante dos estados também em integrarem as políticas municipais e verificarem a viabilidade, inclusive, dessa constituição de consórcios. E você que acompanha de perto o setor, você destacaria um ou outro estado ou um ou outro município dizendo, olha, esses estão cumprindo devidamente a sua tarefa, avançaram no assunto, estão realmente se constituindo como exemplos para o resto do país? Há alguns municípios, sim, eu só não sei se eu vou me lembrar agora exatamente de quais, que realizaram um trabalho bastante interessante com as cooperativas, porque esse é um ponto importante da lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela também tem um aspecto social bastante importante, não apenas ambiental. Então, há uma relação significativa da coleta e do tratamento dos resíduos sólidos com os catadores, as associações de catadores e as cooperativas. Então, um dos instrumentos mais importantes da legislação é justamente reduzir o volume de resíduos que é destinado ao aterro sanitário. Nesse sentido, os municípios que fizeram trabalhos com cooperativas de catadores e que
enfim, reduziram o volume de resíduos gerado, tem uma resposta positiva. Eu posso citar Curitiba, né, que é a cidade de onde eu venho, em que o sistema de coleta seletiva já foi implantado na década de 90 e hoje as cooperativas elas têm amparo também pela prefeitura, justamente na participação desse processo todo de gestão, com capacitação, inclusive. Apesar das dificuldades, olhando ao longo do processo, do tempo, você acha que há um processo positivo de evolução no sentido de conscientização geral da sociedade e dos agentes públicos, no sentido de dar seguimento e cumprimento a essa legislação nos diversos planos? Veja, eu sempre, quando me perguntam a respeito da conscientização e da educação ambiental, eu nunca me esqueço de um momento em que eu tive a oportunidade de entrevistar e conhecer o sistema de coleta seletiva de Viena, na Áustria. E que, enfim, não é 100% a reciclagem, mas alcança patamares de quase 90%. E eles me explicaram que o prazo de conscientização e de educação ambiental observado foi em torno de 20 anos. Então, essas obrigações, a mudança de comportamento, ela não vai acontecer da noite para o dia. E eu acho que a legislação, ela traz o aspecto positivo, que é justamente atribuir responsabilidades aos particulares, inclusive ao próprio cidadão. Muito embora seja muito difícil, em aspectos práticos, fiscalizar a ação do cidadão, em termos de aplicação da logística reversa, ela tem um papel conscientizador. Mas isso não vai acontecer tão rapidamente. Então, é um conjunto de atores, a sociedade civil organizada, as escolas, o próprio governo, né, com programas também de reciclagem, com programas específicos para cada unidade, para cada órgão. Isso vai gerar uma mudança de comportamento. Não apenas a sanção ou, eventualmente, a atenção específica no fechamento dos lixões, que é importante, mas acho que há uma série de outras ações necessárias para a conscientização. Inclusive, em outros países, a legislação urbanística, o Código de Edificações, prevê a exigência de um espaço específico para coleta seletiva. Né? E, por exemplo? Para fins de conceder o alvará de construção daquele imóvel, por exemplo. Agora, eu imagino, enfim, como jornalista, que uma questão, por exemplo, um município determinado, um pequeno município, um médio município, tem problemas importantes, obviamente, mas muito diferenciados dos problemas de uma grande metrópole como São Paulo, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte. O Brasil avançou, quando a gente fala das grandes metrópoles, das grandes cidades, o problema urbano, como conciliar o ordenamento urbano das grandes metrópoles com a preservação do meio ambiente. Essa questão está bem resolvida? Não, na verdade, eu gosto muito da expressão que o professor Edésio Fernandes usa entre uma disparidade entre a agenda marrom e a agenda verde. Nós temos um processo de uso e ocupação do solo que não se atentava para um planejamento ambiental, até porque isso até a década de 70. E não existia legislação ambiental que protegia justamente o meio ambiente urbano como patrimônio não apenas cultural, ambiental, mas como os recursos ambientais daquele território. E o processo de ocupação, o uso e ocupação do solo nas cidades brasileiras, ela está também atrelado justamente à periferização das cidades, à metropolização, sem um planejamento adequado. E muitas das cidades brasileiras, as metrópoles, elas possuem como característica ambiental um entorno ou ou a própria área dotada de características ambientais relevantes, mananciais de abastecimento ou, eventualmente, áreas naturais, remanescentes florestais protegidos. Então, há um conflito inerente nas cidades, que é o conflito da agenda marrom, que é justamente a agenda voltada à habitação, ao desenvolvimento da cidade, em termos econômicos e sociais, e, por outro lado, a proteção ambiental. Digo como exemplo a aplicação do Código Florestal em áreas urbanas. Você tem uma legislação florestal aplicada em área urbana, sem alterações de alguns critérios que, no meu ponto de vista, deveriam ser diferenciados. E falta legislação para regular esses dilemas sobre os quais nós falamos rapidamente nessa nossa conversa? Muitos dos dilemas são regulados por lei municipal. Então, essa é uma outra questão. A União compete apenas
definir as diretrizes gerais, como, por exemplo, através das políticas nacionais de resíduos sólidos, as políticas nacionais de saneamento, a política nacional, enfim, de meio ambiente. E ao município compete regulamentar, de acordo com as suas peculiaridades locais. Então, nós temos que ter um planejamento e um diagnóstico socioambiental e, enfim, urbanístico de cada município para elaborar a sua política municipal de meio ambiente, para identificar eventuais intervenções, regularizações de áreas de risco, porque as questões sociais estão atreladas às questões ambientais quando a gente fala em ambiente urbano. Neste campo, ou seja, no que diz respeito às legislações municipais, nós estamos engatinhando. Principalmente na gestão, principalmente na execução. Na execução. Porque a legislação federal, ela traz as diretrizes e os instrumentos. Então, o município poderia aplicar, eventualmente, sem legislar especificamente sobre aquele assunto. Mas o que falta muito mais são políticas públicas voltadas à efetivação dessa compatibilização entre os direitos que permeiam a cidade sustentável, né? O direito à terra urbana, o direito a não apenas, né, à moradia, mas ao meio ambiente sadio, à mobilidade urbana, ao saneamento ambiental. Esse é um tema permanente da nossa grade de programação. Então, muito provavelmente, a nossa TV vai buscar esse seu expertise em outros momentos, na medida que os assuntos, os projetos venham à tona para serem discutidos aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. Chegamos ao final da nossa conversa com a consultora legislativa Karen Kessmayer, a quem agradeço, como já fiz, pela oportunidade desse nosso encontro. Devo ainda lembrar o número do Alô Senado, 0800 61 2211, e o nosso endereço na internet, www.senado.leg.br/TV, para quem quiser encaminhar comentários, sugestões ou críticas. Obrigado pela sua audiência e até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.